Tauan, fale aqui um pouquinho dos benefícios, desafios, mas tem algo que eu acredito que possa ser, inclusive, a dúvida de muitos pais, de muitos professores, e até quem não é pai, que tem um público também que nos assiste, como o uso da IA, ela pode ser, inclusive, assim, olha, uma atenção aqui, uma pausa, alguma preocupação, ou pode trazer alguns, eu não gosto muito de usar aquela palavra assim, malefícios, enfim, mas que tem. Quais são, assim, as vantagens e desvantagens, mas quais são as desvantagens de fato, ou diria as preocupações, talvez fosse o termo mais correto, com o uso da inteligência artificial? Pronto, ótima pergunta, alerta, ótima né? questão, ótima questão. Sinal vermelho. Cuidados, né, vamos dizer assim, vamos chamar de cuidados eu que acho nós que é o precisamos melhor. ter. Primeiro, deixar claro que a IA, ela não é neutra. Tá? A IA, ela fornece informações de pessoas que colocaram essa informação lá. Portanto, a IA, ela vem cercada de valores e conceitos Sim. e preconceitos, inclusive. Então, entender que essa IA, ela, de novo, ela não é neutra. Então, olha só, pais. muito cuidado, porque às vezes vão vir informações com vieses talvez não tão legais, assim, Sim. sabe? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, se a gente está falando de acesso e acesso a tudo, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa não tão boa assim. Né? Então, privacidade de dados, principalmente, a privacidade do nosso jovem, do nosso adolescente. É um grande... É um grande cuidado que a gente precisa ter. Exato. Como que a gente protege, como que a gente blinda nosso filho, nossa filha, dentro desse universo. Que se esse universo é aberto, ele é aberto também pro nosso filho, pra nossa filha, Sim. sabe? Então, muito cuidado com isso. E cuidado com conteúdo também, que talvez não seja o melhor conteúdo a ser acessado naquele momento ou sempre. Sim. Por nosso jovem, por nosso adolescente. Então, esses cuidados, eles precisam estar no nosso radar a todo momento. A internet é um mundo de todos. E quando eu falo de todos, a gente tá falando de gente muito bacana e de gente não tão bacana assim. Com certeza. Né? E que, inclusive, acaba utilizando, né, da própria inteligência artificial para fazer coisas que não são tão bacanas, seduzindo, inclusive, encantando os nossos filhos. Então, é um sinal de alerta aqui para os pais que estão nos acompanhando, de conversarem com seus filhos, independente da idade, obviamente, usando aí os recursos e a linguagem adequada para cada faixa etária, mas para que eles possam, de fato, começar a trabalhar essa consciência e compartilhar também o que pesquisa, mostrar, para que vocês estejam sempre atentos, pai. Acompanhem sempre os seus filhos. Eu sou muito pelo diálogo, porque acho que é um caminho que a gente vai, de fato, ganhando a confiança, construindo essa parceria, para que a gente esteja muito atento ao passo a passo que os nossos filhos dão, né? Então, são preciosidades, a gente precisa ter esse cuidado também. Como você falou, tem muita coisa que é bacana, mas muita coisa que não é tão bacana e que eles podem estar aí se munindo e recebendo essas informações e o que fazer depois. Né? Perfeito. E aí, assim, já que é algo tão novo, e é novo pra gente também, Sim. nós pais, é que a gente aprenda junto com nossos filhos. Perfeito. Né? Então vamos fazer juntos, vamos acessar essa tal dessa IA juntos e vamos aprender juntos como utilizar, porque aí nesse momento a gente consegue monitorar as duas coisas. O aprendizado, mas com o cuidado ético, com o cuidado com o que vem de lá, de que forma que a gente filtra. A gente acaba, enquanto adulto, tendo uma visão mais madura sobre esse processo. E, portanto, o nosso olhar é um olhar mais crítico. Então, estando junto dos nossos filhos, pelo menos dentro do possível, né, que a gente consiga compreender e aprender junto com eles. Muito importante. E além de ser prazeroso. Sim. E além de, além de você se manter junto do seu filho e enfim, se manter mais próximo, você tem condições de monitorar. E ensiná-lo, inclusive. Porque aí no momento que ele estiver sozinho aprendendo, ele vai fazer da forma que ele fez quando ele estava com você. Exato. Né? Então, a gente aprende também pelo exemplo. Então, talvez seja uma dica bacana. A gente aprender junto.
É uma super dica. Inclusive, assim, então, você está super conectado com os outros convidados que estiveram aqui conosco, inclusive com o propósito do Pod Pais, que é justamente essa participação mais ativa dos pais no processo da formação dos seus filhos, seja ela ligada à educação, à questão social, à questão da formação profissional, mas de fato que eles estejam ali nesse processo de construção que é tão importante. E aí você traz algo que é também interessante. Ele pode aprender junto. Então, se é algo novo, se é um assunto, ainda que não fosse, mas eu tenho a possibilidade de reaprender, aprender novamente. A gente estava falando muito sobre isso. Então, fica aí essa dica valiosíssima para que você comece a aprender sobre esse mundo de inteligência artificial junto com o seu filho, navegando e descobrindo aí maravilhas que esse mundo fornece e traz aí pra gente. Olha só, a gente tá aqui com uma galera muito bacana também. Deixa eu dar aqui um oi também pra Dilza, Aurilene. Temos a Fernanda Micus, que é uma super parceira, que eu tenho a honra de trabalhar e que também é, assim, a pessoa da inovação. O Felipe Lima. Então, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês que chegaram agora, a gente tá falando sobre inteligência artificial, juventude e aprendizagem. Coloque aí qual é a sua dúvida, a sua curiosidade a respeito desse assunto. Como a inteligência artificial pode contribuir para o aprendizado dos jovens, do adulto, da humanidade, gente. Então, Tauan, tem aqui várias curiosidades também, tá? Ligado a esse assunto que a gente vem trilhando, buscando essa conexão tanto com a educação, os professores em sala de aula, como os pais também. A gente falou um pouquinho sobre essa preocupação que os pais e o cuidado ele deve ter para trazer aí essa segurança, né? Então, quando você fala sobre a questão dos dados, segurança dos dados, como é que esses pais podem garantir de fato que seus filhos utilizem a IA de forma segura e ética? Vamos lá, é um desafio. É um desafio. Foi difícil aí? Sim, porque, de novo, é um eterno aprendizado. É tudo muito novo. Então, estamos aprendendo com essa nova tecnologia. Mas, primeiro ponto, de novo, trazendo a questão de aprender junto. Então, estar próximo dos seus filhos, no momento, principalmente no momento do contato deles com a IA. E o segundo é tentar consumir tecnologia confiável. Hoje em dia você já tem as grandes empresas, né, Microsoft, Google, o próprio ChatGPT, são empresas sérias, seguras e que já expõem sua IA para o público, né? A gente já consegue consumir, inclusive, de forma gratuita. Então, buscar, de fato, empresas sérias que a gente conhece ou reconhece como empresas sérias e que, portanto, já possuem um cuidado com a questão ética e com a questão dos limites, né, desses conteúdos e dessas informações que são passadas. Eu diria que esse seria um primeiro passo, assim, a gente ir, de fato, no terreno que a gente conhece, que a gente já tá traz acostumado. Essa zona de conforto também, essa segurança, esse controle ali. Isso é muito bacana. E quando a gente fala, né, da IA, pensando também nessa questão das profissões do futuro, né? Perfeito. Como é que os educadores, os pais, eles podem, de fato, ter esse auxílio dessa inteligência artificial no processo de formação e de busca desse jovem com as profissões do futuro? Vamos lá. Gente, é engraçado, tá? Me permita, assim, a cada pergunta, curiosidade, a gente vai abrindo um leque. Outra janela, a gente começou sobre isso, né? Vai abrindo janelas e aí vai dando pauta pra muito assunto. Sim, esse assunto mesmo que você acabou de abrir, dá para algumas horas aqui de outros episódios. Sim, inclusive de outros episódios. Vamos lá. A educação, ela como está posta, ela vem, a lógica dela, ela é uma lógica ainda de uma época industrial, fabril. Sim. Onde a necessidade de você homogeneizar conhecimento era muito grande. Você precisava de pessoas, de mão de obra com conhecimento igual, para que fizessem coisas iguais, processos muito parecidos. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Hoje, o mundo mudou. Sim. E a gente precisa resgatar o que nós temos de mais
essencial. Tá na nossa essência. De novo, vou trazer essas duas palavras. A curiosidade e a criatividade. A gente imaginar coisas. A gente conseguir ver duas coisas completamente diferentes e imaginar como seriam aquelas duas coisas combinadas. Essa imaginação, a máquina, a IA, não vai conseguir fazer. Quem vai fazer é o ser humano. E, portanto, parece uma coisa óbvia e simples, mas é daí que vai vir a resposta de quais serão as profissões do futuro. Porque outro dia eu ouvi uma frase, eu sou péssimo de referência, mas assim, eu lembro da frase. Mas assim, se você trabalha igual um robô, tome cuidado, porque o robô pode te substituir. Então, o que você vai fazer no futuro são coisas que o robô não vai fazer, que a IA não vai fazer. Então, esses trabalhos repetitivos, esses trabalhos muito maçantes, eles facilmente serão extintos. Sim. Porque a IA vai vir para poder fazer esse tipo de trabalho por nós. O que é que vai sobrar para nós? Vai sobrar para nós o que nós sabemos fazer como ninguém. Sim. Né? E como ninguém vai conseguir fazer nunca. Que é justamente essa questão do instinto, da criatividade, da curiosidade, da imaginação, do sentimento. Então, todas as profissões que têm diretamente a ver com essas questões, elas não poderão ser substituídas. E de novo, novas funções surgirão. Então, trazendo especificamente para a tecnologia, aprender bem matemática, aprender bem como que funciona a computação, né, a lógica da computação. Aprender bem lógica, aprender bem probabilidade, estatística. Importante. Então são temas que são muito quentes hoje em dia. Porque tudo isso aí que faz diretamente. IA é probabilidade. IA vai buscar naquele universo de 1 bilhão de informações qual é a informação mais provável. Sim. Então, se eu pergunto, Ana mora em Londres ou em Salvador, ela vai buscar na internet tudo que ela puder sobre Ana e ela vai trazer o que ela vê de mais provável. Maravilha. Como ela consegue ver fotos de Ana no dia a dia dela, na rotina dela, como ela escreve em português, como ela se conecta com pessoas de Salvador, ela vai responder pra mim. Ana mora em Salvador, Ana é brasileira. Mas eu posso morar em Londres, viu, Iá? Pode ser algo profético, inclusive. Mas aí você entende como que assim, de forma, claro, bem simples, mas assim, resumidamente, a IA trabalha dessa maneira. Então, ela de novo, matemática, estatística, probabilidade, lógica. É isso que vai fazer o profissional do futuro que vai trabalhar diretamente com isso. Sim. E quem não trabalha com isso, quem vai trabalhar com outras funções, vai ter que buscar coisas que tratam de curiosidade, de criatividade, de... O que tá impulsionando, né? Saiu outro dia as funções do mercado atuais e a probabilidade dessas funções de serem substituídas pela máquina e pelo IA. E uma das funções que eles veem com baixíssima probabilidade de ser substituída é a função do palhaço. Olha. Sério? Porque eu amo, não já dá. Fiz curso de cloud. Então, assim, eu acho que talvez ilustre bem o que a gente quer dizer. Sim. Né? São, assim, o feeling, a empatia de você perceber no público uma resposta e você mudar e adaptar aquilo à resposta daquele público. De trabalhar com o improviso, a sensibilidade, a criatividade. A criatividade. Tá então, bom. Isso não tem. Perfeito. Isso não tem dentro da. O ChatGPT não vai conseguir resolver isso pra gente, sabe? E nós somos assim em essência. Né? A criança é muito curiosa, a criança é muito criativa.